Programa Hora da Reforma. Um programa da Igreja Reformada do Pará. A Igreja Reformada sempre se reformando. Endereço: Travessa Francisco Monteiro 419, bairro de Canudos. Apresentadores: Pastor Américo Menezes e Presbítero Bosco Galvão. Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no programa Hora da Reforma, um programa da Igreja Reformada do Pará. Muito boa noite. Hoje, segunda-feira, 27 de novembro. Este é o quarto programa aqui na Rádio Amazônia Viva FM 89.5. É um prazer estar aqui ao vivo com vocês. Convidamos vocês a permanecerem conosco aqui até às 9 horas da noite. Estou aqui com o Pastor Américo. Vocês podem ficar ligados, divulgar, e vocês que estão acompanhando o programa pelas redes sociais, compartilhem também para os seus amigos, para que eles possam serem abençoados com a palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. Que bom estar mais uma vez com vocês nessa segunda-feira. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos dado esse dia para que nós nos alegremos nele. Seja bem-vindo, que você seja abençoado nessa noite. Que o Senhor fale ao seu coração por meio dos louvores, por meio do estudo que vamos estar dando a vocês daqui a pouco. Agradecemos ao irmão Emerson Lima, aqui nos ajudando nesse momento a realizarmos esse programa. Vamos louvar o nosso Senhor, aquele a quem nós amamos, ele é o amado da nossa alma, e vamos louvar. Ao amado de minha alma cantarei. Fica bem cantar louvores a Jesus, como sóis de intensidade em plena luz, tal a glória do amado eu cantarei. É Jesus razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu, para sempre amado meu.
Jesus, razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus. Autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu, para sempre amado meu. Estamos apresentando o programa Hora da Reforma. Apresentadores Pastor Américo Menezes e Presbítero Bosco Galvão. Muito boa noite, são exatamente 8 horas e 8 minutos. Esse é o programa da Igreja Reformada do Pará. A nossa igreja, que há exato um mês, ela completará 3 anos de existência. No dia 27 de dezembro, se Deus permitir, a nossa igreja estará completando 3 anos. E isso é motivo de alegria, de festa para nós. Estamos muito alegres com o que o Senhor Deus está fazendo no nosso meio. E você está convidado para participar de uma das nossas reuniões. Nós estamos aqui no endereço na Travessa Francisco Monteiro, número 419, no bairro de Canudos. Você pode ir a uma das nossas reuniões. No domingo, nós iniciamos às 8h40 da manhã, com reunião de oração. E em seguida, logo às 9 horas da manhã, temos a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Ainda no domingo à noite, às 18 horas, nós temos o culto solene, com pregação da palavra, com louvor. Então você está convidado a participar no domingo, dia do Senhor, de uma das nossas reuniões. Na quinta-feira, toda quinta-feira, às 19 horas, nós também temos reunião de oração. Então você pode participar conosco, orar ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. E na sexta-feira, às 19 horas, nós temos um trabalho voltado para as pessoas surdas, o projeto Bíblia Surdos, que a palavra de Deus é pregada para esta comunidade na língua deles, na língua nativa, a língua brasileira de sinais. Então você que conhece um surdo, você que tem um parente surdo, você pode levar ele até a nossa igreja, na Francisco Monteiro, 419, no bairro de Canudos, e participar com ele desta reunião abençoada. Além aqui da capital, nós temos também a Igreja Reformada em Ananindeua, na rua 2 de junho, Casa 4, Conjunto Imperial, no bairro das Águas Brancas. Ali o pastor Andrei Santos é quem conduz aquele trabalho. E todo domingo, às 18h15, tem lá o culto solene. Você que é de Ananindeua e está nos ouvindo, você pode fazer uma visita até aquele local e participar do culto solene ao Senhor. E toda quarta-feira também tem a pregação e o ensino da palavra de Deus, toda quarta-feira às 19 horas. Além desses dois locais, Belém e Ananindeua, nós temos também a Igreja Reformada do Pará, em Igarapé-Açu, ali sob a liderança do pastor Marcos Sena. Todo domingo, às 10 horas da manhã, acontece o culto solene ao Senhor. E você que é de Igarapé-Açu ou de região próxima, você pode participar deste culto no domingo, às 10 horas, e louvar o Senhor, ser edificado com a palavra do Senhor.
O endereço da Igreja Reformada em Igarapé-Açu é a Rua João Momete, 631, no bairro de Samalmeira. Então você está convidado, você é um convidado nosso para participar de uma das nossas reuniões, tanto em Belém, Ananindeua ou em Igarapé-Açu. Faça presente, convide um amigo, um familiar e esteja conosco. Será um grande prazer receber você. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Temos experimentado dentro desses 3 anos a graça do Senhor. O que não tem faltado na Igreja Reformada do Pará é a palavra de Deus sendo pregada, ensinada, comentada, exposta. Nós nos preocupamos em louvar a Deus também com fundamento na sua palavra, e aqueles que têm se aproximado de nós, que têm se congregado conosco, aqueles que têm nos visitado, esses têm recebido bênção da parte de Deus, com certeza. Eu quero saudar os ouvintes aqui de Marituba, Benfica, Santa Isabel, Castanhal, Igarapé-Miri e as demais localidades aqui do nosso estado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Se você tem desejo de abrir algum trabalho da Igreja Reformada do Pará, você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais e nós estaremos orando e estudando a possibilidade de expandir o trabalho, uma vez que o objetivo nosso é glorificar a Deus, é edificar a Igreja do Senhor e também alcançar perdidos. Uma coisa que nós temos nos preocupado bastante é fundamentar toda a nossa prática na palavra do Senhor. E nós fazemos isso também com os louvores. E agora eu quero convidar você, antes de nós orarmos, a louvar a Deus com uma passagem bíblica, o Salmo 19. Vamos louvar. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. A Igreja Reformada do Pará. Endereço: Travessa Francisco Monteiro, 419, bairro de Canudos.
Momento da oração, no programa Hora da Reforma. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, bendito, nós louvamos o nome do Senhor, pela bondade do Senhor, pela misericórdia que se renovou esta manhã sobre as nossas vidas. Te imploramos, Senhor, humildemente, que o Senhor venha agora nos abençoar, que o Senhor acompanhe cada ouvinte, aqueles que estão em casa, aqueles que estão num leito de hospital, aqueles que estão voltando para casa, saindo do trabalho, ou aqueles que trabalham à noite, estão indo para o local do seu trabalho, que o Senhor se faça presente. E nós queremos humildemente, Senhor, pedir que o Senhor venha olhar para as necessidades de cada ouvinte. O Senhor sabe do que nós precisamos. A Tua palavra nos apresenta como pó e cinza, como carentes da Tua graça, do Teu poder, da ação do Teu Espírito Santo. Nesse momento, Senhor, exercitamos a nossa fé, levamos os nossos pensamentos ao trono da Tua graça e esperamos a Tua boa, agradável, perfeita vontade realizada nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a crer cada vez mais no poder que há no Teu nome, no poder que há em Ti, Senhor, porque a Tua palavra te apresenta como todo-poderoso, como soberano sobre os céus e a terra, como aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que sabe de tudo o que acontece. E por isso nós nos prostramos diante de Ti, Te adoramos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que temos nesta hora de louvar o Teu nome, de falar da Tua palavra, de cantar a Tua palavra e de orar ao Senhor. Porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos, Senhor, não estão tapados, que não possam ouvir as nossas orações, as Tuas mãos não estão encolhidas, Senhor, de modo que não possa abençoar o Teu povo. Nós cremos que o Senhor tem todo o poder e que o Senhor pode ordenar uma bênção sobre as nossas vidas. Ouve, Senhor, a nossa oração. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha poder estar na presença do Senhor, cantando louvores, orando a Ele, o Deus que é santo, santo, santo. Eu queria aproveitar a oportunidade e mandar um abraço especial para minha sogra, que hoje está aniversariando, a Solange Pinheiro. Parabéns, minha sogra, que Deus abençoe a senhora grandemente. Ela que está lá nos Estados Unidos, acompanhando aqui a rádio Amazônia Viva FM. Ela, a Elaine, o Juan, o Theo, a Aimee, essa família lá maravilhosa que sempre está nos acompanhando. Quero mandar um abraço para eles e aproveitar também mandar um beijo e um abraço para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, Miguel, a Clarice e a Isabela. Também mando um abraço para minha filha, Amanda Raquel, ontem completou 8 anos de vida. Beijo para você, minha filha. Beijo também para minha esposa em casa. Um abraço para vocês que estão aí pelo Facebook, a Beatriz, a irmã Alessandra, o irmão Gilberto. Forte abraço a todos vocês. Compartilhem aí, peguem o link aí, compartilhem esse programa para que outras pessoas possam ser abençoadas, possam ser direcionadas pelo Senhor também e serem edificadas com o estudo que daqui a pouco nós vamos começar. É isso, o Senhor nos chamou para que a gente fique firme na fé que Ele nos deu, na fé que Ele nos concedeu. Então vamos louvar o Senhor com o hino Firmeza na Fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor.
irei com ele me encontrar e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Estamos apresentando o programa Hora da Reforma. Apresentadores Pastor Américo Menezes e Presbítero Bosco Galvão. Boa noite, são exatamente 8 horas e 24 minutos. Esse é um programa da Igreja Reformada do Pará. A nossa igreja ela vai completar 3 anos agora em dezembro, se o Senhor permitir. Nós somos uma igreja reformada. Talvez muitos dos nossos ouvintes se perguntem o que é uma igreja reformada, o que é ser uma igreja reformada. É uma igreja protestante? É uma igreja evangélica? Então, nesta noite, a gente quer tratar um pouco mais sobre o que é ser uma igreja reformada. Então, eu convido o pastor Américo para nos falar nesta noite um pouco mais sobre o que é ser uma igreja reformada. Bom, uma igreja reformada é uma igreja herdeira do movimento conhecido como Reforma Protestante do século XVI, que foi um momento de avivamento na história da igreja. Então parte-se do princípio de que toda igreja protestante é uma igreja teoricamente reformada, já que o protestantismo foi esse movimento que o Senhor realizou naquele século XVI, na época da Idade Média, quando a igreja católica, a igreja medieval, a igreja católica ali estava cada vez mais se afastando do ensino das Escrituras. Desde os primeiros séculos, não demorou muito para que a igreja católica da época começasse a trazer doutrinas humanas, sem fundamentação bíblica. E então Deus foi avivando alguns sacerdotes, alguns monges, alguns padres naquela época, homens que começaram a ler as Escrituras Sagradas e, conhecendo nas Escrituras as verdades do Senhor, começaram a se manifestar contra o movimento da Igreja Católica daquela época, até que então houve o estopim desse movimento, que foi com Martinho Lutero, o monge, que escreveu as teses ali na capela de Wittenberg, na Alemanha. Então, ali dá-se início ao movimento chamado de Reforma Protestante. Hoje nós temos no Brasil e no mundo várias igrejas protestantes, várias igrejas também chamadas de evangélicas, e como eu disse anteriormente, teoricamente todas essas igrejas acabam sendo reformadas, algumas mais próximas da Escritura e outras distantes das Escrituras Sagradas. Mas é importante entender que uma igreja genuinamente reformada é uma igreja que é bem solidificada nas doutrinas bíblicas, não é? É uma igreja, doutrinariamente falando, bem solidificada nas Escrituras. Isso seria uma igreja reformada. Essa é a proposta da Igreja Reformada do Pará. Ser uma igreja que tem fundamento nas Escrituras, que não apenas ensina as Escrituras, mas canta as Escrituras, tem um governo com base nas Escrituras e procura, com a graça de Deus, na dependência e no poder do Espírito Santo, viver também as Escrituras Sagradas. É sempre um desafio, mas nós entendemos que
uma igreja reformada é assim. Certo. Pastor, então a Igreja Reformada do Pará, que vai completar agora em dezembro 3 anos, ela não criou uma doutrina nova, ela não inventou algo novo. Ela foi criada com base na Reforma Protestante, ela tem esses documentos, essa proposta de se aproximar das Escrituras, ou ela foi criada trazendo uma nova invenção, uma nova doutrina, e que não tem a ver com esse movimento lá da reforma que aconteceu no século XVI? De forma alguma. A Igreja Reformada do Pará tem 3 anos, como já foi dito aqui, porque há 3 anos o Senhor fez esse movimento para que nós começássemos, não é, essa igreja, a Igreja Reformada do Pará. Mas como foi bem dito, nós não trazemos uma nova doutrina no meio evangélico, nós não estamos inventando a roda, nós não estamos inventando uma nova igreja. Como eu disse, nós somos herdeiros da Reforma Protestante. Apesar de ser uma igreja, né, relativamente nova, 3 anos, mas a base, o fundamento dela, além da Escritura Sagrada, que é a única regra de fé e prática, mas a base dela é uma base histórica protestante, porque nós usamos alguns documentos de fé, documentos que foram escritos na época da Reforma Protestante, século XVI, século XVII, assembleias de teólogos, assembleias de homens bem preparados doutrinariamente, homens de oração, homens de vida piedosa, de fervor evangelístico. Então nós somos herdeiros desse movimento, nós temos essa herança que é reformada. Nós não queremos de modo algum ser melhores do que outros protestantes, mas ao mesmo tempo nós estamos alegres em poder dizer que nós temos documentos sérios desde a época da Reforma. Nós não queremos de modo algum voltar ao século XVI, nós não queremos ser uma igreja do século XVI, porque nós somos uma igreja do século XXI. Nós temos os desafios do século XXI, nós temos as discussões morais, teológicas do século XXI. Então nós somos uma igreja desta geração para evangelizar esta geração. Nós pedimos que o Senhor nos dê esta geração. John Knox, um dos maiores reformadores, ele orava pedindo que o Senhor desse a nação dele para ele, não é? Ele orava: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Então ele entendia, como o apóstolo Paulo, como os apóstolos do tempo de Jesus, como a igreja dos primeiros séculos, ele entendia que ele era um instrumento naquela geração para alcançar aquela geração. Então nós somos uma igreja do século XXI. A prova disso é que nós estamos usando a rádio, por exemplo, como um instrumento de evangelização, de edificação para a igreja. Então nós somos uma igreja do século XXI, cujas raízes remontam ao século XVI, que foi o movimento de retorno às Escrituras, uma vez que a igreja da época estava se afastando da palavra de Deus. Que legal, que bom que o Senhor fez isso, né? Que bom que o Senhor levantou homens aí para que pudesse voltar às Escrituras e assim se aproximar novamente da doutrina que o Senhor havia revelado. Mas, pastor Américo, como é que nós poderíamos resumir a doutrina reformada? Como a gente pode resumir essa doutrina para que as pessoas possam compreender melhor, possam entender melhor? Eu sei que o senhor já falou aí sobre essa ligação do século XVI, século XVII, com esses reformadores que levantaram a bandeira das Escrituras, da fé. Então, como é que nós poderíamos resumir a doutrina reformada? A doutrina reformada, ela abrange muitos aspectos, mas para sermos objetivos, já que o nosso tempo é curto, eu diria que a doutrina reformada pode ser resumida nos 5 solas, os 5 solas da Reforma Protestante, que são 5 expressões que foram desenvolvidas ao decorrer do movimento protestante. Os reformadores não criaram essas expressões, né? Me refiro a
Lutero, Zwinglio, Calvino, John Knox, né? Eles não criaram essas expressões, mas esse movimento, no momento em que ia crescendo, foi criando essas expressões para poder fincar bem e para poder ter uma identidade reformada, uma identidade daqueles que buscam voltar ao ensino das Escrituras. Então, são 5 expressões latinas, né? São 5 solas: sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria. Em português, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus glória. Então são essas 5 expressões que resumem o ensino da doutrina da Reforma. Que legal, pastor. Esses 5 solas aí que nós acabamos de ouvir, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus glória, o Senhor observou bem que não foram criados pelos reformadores da época, mas foram as bandeiras que esses reformadores defendiam nesse processo. Eles defendiam somente a fé, somente salvação, somente pela fé. Eles defendiam somente as Escrituras. Eles defendiam que Cristo era suficiente na salvação. Eles defendiam que a salvação era pela graça somente. Então, isso era presente, era uma bandeira que eles levantavam? Sim, os reformadores, eles sempre se preocuparam em fundamentar toda a sua prática, a sua doutrina, o seu entendimento nas Escrituras Sagradas. É por isso que a Igreja Reformada do Pará busca esse mesmo objetivo. Os 5 solas, ou 5 somente, né, para nós entendermos bem aqui a expressão em português, esses 5 somentes, vamos dizer assim, têm base na Escritura. Por exemplo, somente a fé era uma bandeira levantada, e é uma bandeira levantada até hoje pelos movimentos genuinamente reformados. A Igreja Reformada do Pará crê que é somente a fé que salva alguém. Esse é o sentido dessa bandeira. Somente a fé significa que a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. E essa fé é um dom de Deus. Essa fé não é algo do homem. Essa é uma bandeira que deve ser levantada nos nossos dias, porque aqui e ali nós ouvimos pessoas dizendo que o que importa, no final das contas, é a fé. Só que não se define o que é fé. Entende-se fé, de um modo geral, sem base na Escritura, como um pensamento positivo, como algo que vai dar certo, enquanto que a Bíblia Sagrada apresenta o conceito de fé como algo recebido de Deus com vistas à salvação. E essa fé, ela só pode ser em Jesus Cristo. Aqui o Paulo diz em Efésios, por exemplo, no capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Lá em João, capítulo 3, verso 36, é dito: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A primeira bandeira é somente a fé, porque a salvação ocorre pela fé em Jesus Cristo. Se não houver fé em Jesus, se alguém tenta ser salvo sem crer em Jesus, esse homem está perdido, na verdade. Então, a salvação, ela não é por obras. Isso é uma conclusão que a gente chega aí, né? Já que o senhor está falando sobre a salvação pela fé, o senhor trouxe 2 textos que falam exatamente sobre isso. Então, alguém que confie em si mesmo, eu sou legal, eu sou bom, eu faço boas obras, isso não garante que essa pessoa será salva, correto? Exatamente. Ninguém pode comprar a fé, ninguém pode comprar a salvação, porque isso é um dom de Deus. Foi Jesus que conquistou na cruz, por isso é necessário a fé somente em Jesus.
É isso. E isso acontecia na época lá, quando a reforma se deu, né? A igreja, ela estava vendendo a salvação, né? As pessoas nem precisavam mais se arrepender. Exatamente. Apenas pagavam um valor e aí já estavam Exatamente. quites, já garantiam um lugar no céu, supostamente. As conhecidas indulgências. A igreja da época vendia um pedaço do céu. Nós encontramos isso também nos nossos dias. Pessoas vendendo a salvação, oferecendo a salvação em troca de dinheiro. Alguém paga, alguém dá um dinheiro e então Deus se agrada daquilo e salva a pessoa. Quando a Bíblia diz que a salvação é unicamente pela fé. O que Deus exige de alguém é que creia em Jesus e então receba a salvação por crer em Jesus. Pastor, ainda sobre os 5 solas, tem aí um sola que é somente as Escrituras, né? Nós vemos que os protestantes, eles usam muito a Bíblia, a palavra de Deus, e eles têm isso como alta conta. E eu queria saber, e pode ser dúvida dos nossos ouvintes, a Bíblia, ela é a autoridade máxima sobre as pessoas que creem em Jesus, ou a Bíblia ela está submissa a uma autoridade, à igreja? Como é que funciona esse sola, somente a Escritura? Para os reformadores, a Bíblia sozinha é a autoridade suprema. A Bíblia não depende da igreja, a Bíblia não depende de qualquer tradição da igreja, a Bíblia não depende de concílios, de sínodos, de conselho de igreja, de líderes, de pastores de igreja. A Bíblia sozinha é a autoridade de Deus. Por isso que a igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos, todos devem estar submetidos à Escritura Sagrada. Se alguém que se diz protestante ou reformado se coloca numa posição acima da Escritura, ele cai no erro dos papistas, dos romanos, dos católicos, da época da Reforma e de hoje. Porque a característica da Igreja Católica Romana, isso você encontra em qualquer estudo de padre, em catecismo da Igreja Católica, o ensino doutrinário da Igreja Católica Romana diz que a Escritura está submetida ao magistério da Igreja, aos sacerdotes da Igreja. O protestantismo vem e diz não. A autoridade única é a Escritura. Até os sacerdotes devem estar submetidos às Escrituras, porque é isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Somente a Escritura é a bandeira da Igreja Reformada do Pará. Somente a Escritura, o que significa que ela é a autoridade máxima, autoridade suprema. Deus fala de modo perfeito pela Escritura. É isso. A Escritura, ela revela o próprio Deus, né? Então, se você quer conhecer a Jesus, se você quer conhecer a vontade de Deus, procure a palavra do Senhor, vá à Escritura e ore com fé, com temor, busque o Senhor e o Senhor vai se revelar a você por meio da sua palavra. Além da somente a fé, somente a Escritura, tem também somente Cristo, somente a graça e somente a Deus glória. Eu queria ir para esse último aqui, pastor, somente a Deus glória. Isso significa que o homem ele não pode ser adorado, o homem não é digno de honra, de glória. O que significa exatamente esse sola, somente a Deus glória? A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem é digno de honra, devemos respeitar aquele que é digno de respeito. Então nós podemos honrar autoridades, nós podemos honrar os pais, podemos honrar qualquer autoridade estabelecida por Deus. Mas somente a Deus glória, o só lhe deu glória da Reforma Protestante, traz a ideia de que nós não devemos dar glória ao homem no que diz respeito à salvação. Porque ninguém pode
salvar pecadores, senão unicamente Deus. Esse é um sentido do somente a Deus glória. O outro sentido é que nós devemos buscar em todo momento glorificar a Deus, que Paulo diz aos Coríntios, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, ele diz, se vocês comerem, se vocês beberem, se vocês fizerem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Glorificar a Deus é viver do modo como Ele quer que nós vivamos, do modo que Ele seja engrandecido, glorificado. Então, quando nós agimos de modo ético, isso faz com que Deus seja engrandecido e Deus seja glorificado. É nesse sentido que o somente a Deus glória é aplicado no contexto da Reforma Protestante. Glória não ao homem no sentido de salvação, mas glória somente a Deus. Que bem. Pastor, para a gente finalizar essa parte aqui, há necessidade de uma igreja reformada em nossa cidade? Sim, nós temos, graças a Deus, várias igrejas protestantes, como eu disse, teoricamente filhas, herdeiras da Reforma Protestante, mas a verdade é que desde a época da Reforma, igrejas se aproximam mais das Escrituras, outras igrejas se aproximam menos das Escrituras Sagradas. E o nosso objetivo é fazer com que pessoas que buscam entender mais da Escritura, pessoas que buscam ser expostas mais ao ensino das Escrituras, pessoas que buscam uma igreja com doutrina bem fundamentada, bem organizada, tenham essa oportunidade de frequentar uma igreja assim. Eu louvo a Deus pelo fato de o nosso país hoje ter muitas igrejas. Nós não precisamos entrar no erro de condenar igrejas que não sejam reformadas, que tenham doutrinas diferentes da doutrina reformada. Não. Nós devemos louvar a Deus por isso, porque são igrejas que são abertas, onde a palavra de Deus é ensinada. Talvez não de forma tão sistemática e tão organizada como uma igreja reformada, mas são igrejas que pregam a palavra, onde pessoas são alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro agora do texto de Paulo aos Filipenses, quando ele diz que alguns, ali na época dele, pregavam Cristo, evangelizavam, somente para trazer mais aflição, de uma vez que Paulo estava preso. Outros pregavam por discórdia, por inveja. E Paulo diz assim, olha, importa que o evangelho seja pregado. É isso que é importante, eu vou me alegrar se o evangelho for pregado. Então nós nos alegramos sim, pelas igrejas que existem, que haja mais igrejas. Só que as igrejas, elas precisam ter identidade. Nós cremos e lutamos pela unidade da igreja. No Evangelho de João, capítulo 17, Jesus orou pela unidade da igreja. Ele disse que ao Pai, assim como tu e eu somos um, Pai, aqueles que tu me deste que sejam um. Então nós devemos buscar unidade na igreja. Mas uma vez que a igreja do Novo Testamento é uma igreja espalhada por todo o mundo, e num país continental como o nosso, num país gigantesco como o nosso, as igrejas vão tendo características distintas. E é necessário que uma igreja tenha identidade. Então alguém que se aproxima de uma igreja tem necessidade de entender o que a igreja crê sobre Deus, quem é o Espírito Santo para esta igreja, como esta igreja entende a Bíblia Sagrada, casamento, criação de filhos, educação de filhos, e assim por diante, culto, quais são os princípios para o culto. A igreja reformada, ela tem o seu sistema doutrinário, e como eu estava dizendo, é importante que as pessoas que buscam uma igreja assim, a encontrem. A nossa igreja é a primeira igreja reformada do Pará. Esse programa de rádio é o primeiro programa de rádio reformado do Pará. Isso é uma bênção, porque as pessoas podem ter contato com essa doutrina. Por isso que hoje nós escolhemos falar um pouco sobre essas doutrinas, ou o resumo da doutrina reformada. É isso, então nós esperamos que vocês possam ter
aprendido, conhecido um pouco mais dessa doutrina, aprendido mais da nossa igreja. Como nós falamos, nós iremos completar 3 anos agora em dezembro, e você é nosso convidado. Você pode participar de uma das nossas reuniões para que você possa conhecer mais da igreja, conhecer os irmãos que ali frequentam. Vai ser um momento muito gratificante para nós. Mas, como o pastor Américo falou, nós estamos unidos com todas as igrejas protestantes, evangélicas, no sentido principal da doutrina. Quando nós reconhecemos as Escrituras como a palavra de Deus, quando nós cremos na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, na morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tudo isso nos une, é a unidade que o Senhor Jesus pediu ao Pai, né? Então, louvado seja Deus, porque os protestantes, eles estão unidos em Jesus Cristo. E nós louvamos ao Senhor pela Igreja Reformada do Pará. Nós iremos agora louvar o Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Vamos engrandecer o nosso Deus, e no retorno nós iremos orar ao Senhor Deus. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo.
A Igreja Reformada do Pará. Endereço: Travessa Francisco Monteiro, 419, bairro de Canudos. Voltamos ao vivo, são exatamente 8 horas e 53 minutos aqui em Belém. Nós iremos agora orar ao Senhor, iremos apresentar a Deus aquilo que temos no nosso coração. Então eu convido a você que está nos ouvindo, que você possa agora orar ao Senhor, apresente a Ele aquilo que você está sentindo, aquilo que você está precisando, porque o Senhor, Ele ouve a nossa oração e Ele faz de acordo com a sua vontade. Vamos orar. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor. Tu és um Deus tremendo, um Deus santo, santo, santo. Mesmo tu sendo grandioso, Senhor, tu se relaciona, Senhor, com pecadores como nós. Tu se compadece de nós, tu fala conosco por meio da tua palavra. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos reconciliou contigo mesmo em Cristo Jesus. O Senhor nos salvou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos deu nova vida, Pai. E nós queremos te agradecer por isso. E queremos te louvar também por esta oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, nesta rádio, nesse programa. Obrigado por aqueles que estão participando desse programa. Eu te apresento a cada uma das famílias, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de cada um desses familiares, cada um desses lares, Senhor. Que o Senhor possa entrar com a tua provisão, com o teu cuidado. Que o Senhor possa se revelar a essas pessoas, aqueles que ainda não te conhecem. Que o Senhor possa abrir os olhos, Senhor, para que eles possam te conhecer, para que eles possam ver e reconhecer que tu és o único Deus verdadeiro e ao teu Filho, Cristo Jesus, a quem tu enviaste, Senhor. Nesta oportunidade, nós também oramos, Pai, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão num leito de hospital, que o Senhor possa confortar os seus corações, que o Senhor possa consolar o coração daqueles que estão enfermos, que o Senhor possa curar, porque tu és um Deus que cura, um Deus que opera milagres. Então opera, Senhor, de acordo com a tua vontade, restaura a saúde desse ouvinte, dessa pessoa que nos escuta nesta noite. Abençoa, Senhor. Nós oramos também pela nossa cidade, pelas nossas autoridades, o prefeito aqui da nossa cidade de Belém, os vereadores, que o Senhor possa derramar da tua graça, Senhor, sobre a vida desses homens, dessas mulheres, para que eles possam governar, Senhor, a nossa cidade, debaixo da tua graça, debaixo da tua sabedoria, para que eles possam tomar as decisões corretas para o bem, Senhor, da população de Belém, da população do estado do Pará. Abençoa o governador Helder Barbalho e abençoa todos os políticos, Senhor, do nosso estado, da nossa nação. Por favor, tu és aquele que estabelece reis, tu és aquele que remove reis, e por isso nós apresentamos a ti essas autoridades para que o Senhor abençoe a vida deles. E abençoa também, Senhor, as igrejas espalhadas pelo nosso estado, que o Senhor possa fazer com que a cada dia, Deus, as igrejas possam retornar às Escrituras, possam retornar à tua presença e possa buscar mais de ti, Senhor, mais conhecimento do Senhor, mais graça do Senhor, para que sejam fiéis a ti, que a tua palavra seja pregada em todos os cantos do nosso país, que mais igrejas reformadas, Senhor, possam ser abertas para que pessoas sejam alcançadas. Abençoe em especial a nossa igreja. Obrigado porque estaremos completando 3 anos, Senhor, agora em dezembro. Que o Senhor continue abençoando, acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Que o Senhor possa fortalecer aqueles irmãos que já estão conosco, santificando as suas vidas, os seus familiares, fortalecendo eles, Senhor, no Senhor, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa também a liderança da igreja, o pastor Américo, os presbíteros da igreja. Derrama, Senhor, da tua graça sobre a vida desses homens. Por favor, Deus, nos abençoa nesta noite e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima segunda, se Deus assim permitir. Boa noite. Estamos encerrando mais um programa Hora da Reforma. Programa da Igreja Reformada do Pará.
A Igreja Reformada sempre se reformando. Amazônia Viva e a hora certa. 8h57. Amazônia Viva e o apoio cultural. Atenção.